Voltei. Agora você entrou pelo seu mesmo. Então, e agora eu entrei pelo Keilota. Eu sou, ó. Eu estava agora tentando entrar pelo outro e agora não consegui. Quando eu estava no outro, eu falei, gente, por que que eu entrei? Enfim, já estamos aqui de Tá tudo volta. certo. E eu fiquei também para salvar o outro vídeo, eu tive que esperar um pouquinho, que eu não sei se eu entrasse logo, se eu ia conseguir salvar ou não, eu esperei salvar para a gente continuar. Não, tá ótimo, foi. É, a gente A gente estava estava falando onde? sobre orçamento, né? No que implica. Então, exatamente. Então, assim, eu acho que existe essa recompreensão, né, uma releitura que precisa ser feita agora, e aí é bem o que eu estava te falando lá atrás. Quando você pensar no desenvolvimento, que quando, sei lá, o pessoal começar, os assistentes de direção começarem a fazer as decupagens, né, o diretor começar a pensar e tal, não é mais só como resolver isso aqui no set, é como Uhum, resolver isso aqui no processo todo, entendeu? E trazer o profissional de pós-produção para esse momento da discussão do planejamento, porque muita coisa pode ser resolvida em pós, muita coisa, desde aplicação de janela, enfim, criação de ambientes novos, é, soluções como essa, por exemplo, de você economizar numa locação específica, entendeu? Porque você está usando croma, é, eu acho que tudo isso é repensar, né, otimizar os processos de gravação, e eu acho que isso, de alguma forma, é um movimento inevitável, porque a gente pode produzir muito mais, uhum, né? A gente pode fazer mais filmes. A intenção não é economizar em um filme, a intenção é fazer dois, três, quatro filmes, né? E aí uhum. você ter processos mais ágeis, né, tanto no set quanto na finalização, te leva a um aumento no número de produtos que podem ser feitos. Né? São mais episódios que a gente pode fazer, é, são mais peças, são mais projetos, são mais produtos, né, mais produtoras envolvidas. Então, e uma vez que você aprende, ou enfim, quando você investe numa infraestrutura de finalização, e aí eu estou falando mais das casas de finalização mesmo, porque não é barato você ter uma estrutura de finalização boa, né, parruda, Sim. que dê conta do recado, não é ficar ali subindo material na internet que não consegue, entendeu? É fazer uma estrutura redonda que funcione com 2, 3, 5, 10, 15 projetos. É caro, mas quando você pega o jeito, né, e você tem equipe, você tem pessoas formadas ali, enfim, Nós sendo temos bons continuamente centros. treinadas, Uhum. é possível Nós você temos fazer bons centros mais. de pós, né? Aqui no Brasil, assim, Rio, São Paulo. São Paulo deve ter mais do que no Rio, mas nós temos bons parques de pós-produção onde a gente pode trabalhar bem, Sim, sem ver nada a ninguém, né? Com sim, eu acho que profissionais sim. competentes, E mais do que montadores. nada, assim, o Brasil é um grande exportador de profissionais, de talentos de efeitos visuais, de tudo, assim, Uhum, né? Os nossos maiores talentos, assim, eu até alguns anos atrás eu fiz um projeto com o Chico Lima, ele era da Globo e hoje ele já está há vários anos já em Londres, né? A gente fez juntos um projeto que era de entrevistar expatriados brasileiros que trabalham em finishes, né, em casas de finalização espalhados pelo mundo. E quando você uhum, vai ver, principalmente do Rio de Janeiro, tá? Muita gente do Rio de Janeiro, assim, profissionais talentosíssimos,
trabalhando, e foram todos assim, ó, pincelados, eles são retirados do nosso mercado e levados para Nova Zelândia, para Dubai, para Inglaterra, para Estados Unidos, e todas as partes dos Estados Unidos, né? Tanto no meio do país, Chicago, Los Angeles, Nova York, Orlando, né? Espanha. A gente tem Uhum. brasileiros espalhados Uhum. pelo planeta, assim, nas maiores casas de finalização. E em todas as etapas, assim, compositores, 3D, enfim, você tem muita gente, né? É, e aqui no Brasil a gente tem também muitos talentos, né? Acho que São Paulo hoje é um lugar com maior investimento, né, em infraestrutura. Eu acho que muito pela publicidade. A publicidade se utiliza muito dos recursos, né, de finalização e de pós-produção, efeitos visuais, 3D. Acho que o maior movimento de efeitos visuais está em publicidade. Eu acho que isso Uhum. acontece justamente por conta, né, do dinheiro que envolve esse ritmo da publicidade, mas não é o processo mais perfeito. Assim, Uhum. exatamente o contrário, na verdade, né? A publicidade ela Uhum. faz muito em pouco tempo, mas envolve grana, né? Então ali você Muito. tem um Uhum. desgaste grande, inclusive, das pessoas que fazem trabalhos para publicidade, né? Uhum. É, já em televisão e streaming, né, os projetos que são de seriados e tudo mais, isso não vai funcionar tanto. Uhum. Você não pode ter uma equipe, sabe, sendo chibatada ali, virando noite 3, 4, 5, 6 meses, né? Eu fiz um Uhum. projeto com a Clariô, com o Camilo Cavalcante, para a HBO, é um projeto que nem foi para o ar ainda, chamado Em Busca de Anselmo. Eu fiquei 2 anos nesse projeto acompanhando ele. Foram 5 episódios de 1 hora, ou seja, quase 5 médias Longas. metragens, quase 5 longas. E todos os episódios tinham entre 59 e 62 minutos. Desde a pré, eu acompanhei antes de começarem as filmagens até a entrega final. Foram quase Uhum. 2 anos aí de muita coisa, muitos processos, né? E documentário, que ainda envolve todo o negócio. Você imagina se você pega o trabalho e faz as pessoas virarem noite loucamente durante 2 anos seguidos. Isso é impossível, né? Impossível. Então, o gerenciamento de um projeto longo como esse, ele tem que ser diferente, né? Uhum. A gente O resolveu muitas coisas. Paulão está Pode falar. observando aqui que filmar é caro, mas observo que as pessoas, por muitas vezes, têm preguiça de pensar no todo, não, Paulão? Talvez sim, né? Talvez sim. Assim, eu nem penso tanto assim, sabe? Às vezes tem, assim, o próprio Paulão outro dia estava falando lá no começo das reuniões, né, do Filma Rio, estava falando sobre o negócio da água. Não sei se você lembra disso, Paulão. Pararam de comprar, ele parou de comprar água, garrafinha, né, copinho de água, para evitar desperdício, várias coisas assim. Ele compra um galão de água, a pessoa traz o copo, né, da sua, da sua residência, assim. E aí, às vezes, assim, recebendo pedidos, né, de orçamento, eu vejo ali, por exemplo, eu me lembro de uma em que a pessoa dizia assim para mim: olha, a gente precisa ser bem baratinho na correção de cor, e na mixagem, porque a gente não tem dinheiro para essa pós. E aí, quando você vai ver, eles estavam rodando com 5 câmeras e uma grua, 2 gruas. Uhum. Com cinco E aí câmeras eu, também tem um parque de luz e assim, maquinária, mas olha só, a já gente tem tinha, o parque de luz e acho que eram maquinária. 10 episódios ou 12 episódios, e o orçamento total da pós-produção ali, de cor, daria acho que R$ 6.000, o que a pessoa estava disposta a pagar. Esse trabalho de, sei lá, vamos supor que são aqui 10 episódios, daria mais ou menos R$ 6.000, acho que eram R$ 600 por episódio, de 50 minutos. Uhum. E esse trabalho dura
Tudo bem que a pessoa da cor ela não vai passar todos os dias da vida dela fazendo isso, né? Mas é um projeto que vai se estender para 10 episódios, vai se estender aí por 3 meses, mais ou menos. Entendeu? 2 meses e meio a 3 meses. Nos quais, entre idas e vindas, sobe material, puxa material, você vai ter mais ou menos em cada semana 2, 3 diárias, né, dedicadas àquele projeto. Uhum. Entendeu? Fora o que vai envolver as outras pessoas. E aí eu penso, durante 3 meses, 6 mil reais. É como se você estivesse pagando para aquele profissional mais ou menos 2 mil por mês Uhum. para fazer a finalização do teu projeto, né? Uhum. Então, se você pensa assim, você está pagando 2 mil por mês para uma pessoa fazer todo o envelopamento técnico, artístico da tua peça, que levou tem todo um valor de produção impresso, né? Com cenário, a cenografia, você tinha elenco, você tinha gruas, né? Num negócio ali. E se você colocar na ponta do papel, né? Eu falei, você não consegue pagar 800 ao invés de 600, ou sei lá, 900? O ideal seria 1.200, né? 1.200, o dobro, né? Uhum. A pessoa, não, eu não consigo. Entendeu? Mas assim, não houve o exercício ali. Que exercício a gente pode fazer? Né? Bom, eu estava sendo consultada para isso, com a filmagem já tinha acontecido, a edição já estava no final. Ou seja, se essa consulta tivesse acontecido antes, né, esse questionamento, esse planejamento poderia ter sido feito de uma outra forma. Porque aí você pega o profissional, ele vai estar recebendo abaixo muito abaixo do que seria o trabalho dele, vai ter uma exigência técnica alta, porque é isso, a peça tem que ir bem finalizada, ela não pode voltar, não pode bater e voltar. É Uhum. infeliz para um produtor saber que a cópia foi que voltou. E é infeliz para a gente também, para o finalizador, produtor de finalização. A gente não está ali para ver a peça bater e voltar, entendeu? A gente quer que o negócio se desenvolva. Então, Uhum. assim, se a gente está desde o começo e as pessoas estão comprometidas a ter esse pensamento, né, de ponta a ponta, é possível achar onde é que estão as gordurinhas na filmagem, no set, o que é que você vai. Distribuir, Às né? vezes, ó, e vou te falar uma coisa, assim, eu já tive projetos de ter 100 horas de filmagem para usar 5. Então, assim, eu Uhum. basicamente estou jogando fora 95% do material filmado. É doloroso isso. Como é que a gente faz para equalizar isso melhor? É Então, a muito gente doloroso. moveu um mundo e a gente não coloca para dentro da edição 95% do material que está filmado. É óbvio que isso também. Às vezes você tem mais, às vezes você tem menos. Mas o mais frequente é você ter 50 horas para tirar 5 horas. Você tem 20 horas para tirar 60 minutos. Você tem Uhum. 5 horas, às vezes, num episódio, né? Um material de 5, 6 horas de filmagem para tirar 48, É. né? Então, assim, como é que a gente consegue replanejar? Eu acho que num universo onde os efeitos visuais vão colaborar, tá, com a produção para viabilizar uma peça, esse planejamento precisa ser repensado. Por isso que eu tô Uhum. falando, não é só um pulo do gato, agora amanhã, legal, tô aqui na Finish, 1.300 projetos aqui, tá todo mundo me trazendo um monte de coisa para fazer efeito. Não é só isso, porque efetivamente, se eu colocar esse parque todo de efeito para funcionar e isso cai depois, isso é muito dinheiro jogado fora. E não é o tipo de coisa que eu acho que fica mais evidente na pós esse jogar fora do que talvez fique com o set. Por quê? Porque a gente está trabalhando com um material já que é selecionado, né? Uhum. Então, eu penso que é repensar a forma, né, da linha de produção, é aumentar a demanda por planejamento, sabe? Eu acho que tem Eu que acho que é planejar mais, muito mais. eu acho que é mais do que o Paulão está dizendo, que é fazer exercício de quanto podemos economizar no set. Eu acho que é mais que isso. É você fazer um planejamento, não é de como economizar, é de como distribuir o orçamento, né, em todas as fases do filme
levando em conta cada uma delas. Eu, às vezes, começo o filme, eu não sei quem vai montar, não tem workflow, não tem nada. Então, a gente não sabe como que vai. A gente filma de acordo com o que está ali, dito, ah, não, vai ser assim. Mas ocorre, muitas vezes, de eu começar a fazer um filme, eu não sei com quem vai montar, onde vai montar. Então, isso automaticamente vai ter problemas. A gente sabe que vai ter problemas. Principalmente que eu preciso saber do assistente de montagem, por exemplo, quando eu estou enviando material Uhum, diariamente, se tá tudo ok, está faltando alguma coisa, você precisa de mais alguma coisa, enfim, sim, né? Ter essa troca, eu curto é. muito ter essa troca com após, quando a gente está na pré. Eu sempre Uhum. procuro por eles para a gente saber o que vai ser necessário. Eu gosto muito quando eu vou para uma produtora e já me apronta o workflow e já manda para todos os assistentes de câmera, para continuista, para todo mundo, para o DIT ou o logger, quem tiver, enfim, todo mundo sabe o que vai ser necessário fazer, porque já estão pensando algum avanço à frente na pós-produção, né? Então, assim, É, é, eu, acho que é mais isso do que é, preguiça, sabe? eu costumo dizer sempre, assim, até em reunião do Filmar Rio, para o pessoal lá dos grupos de finalização, né? É, ninguém ousa começar um filme, uma produção de um filme, sem ter pelo menos um produtor, ou em geral um diretor de produção, um alguém que esteja ali alinhavando, né, chamando a equipe, organizando o processo para que a filmagem aconteça. Você não chama assim, sei lá, chama a figurinista, por exemplo, e fala assim, figurinista, toque o roteiro, vai trabalhando, que daqui a pouco o produtor chega, né? Ou então, olha, assistente de direção, você vai produzindo aqui até daqui um mês mais ou menos a gente contrata um produtor, aí ele vai ver as outras coisas para você, né? Uhum, Ou você chama o cenotécnico, o elenco, desculpa, olha, vai aqui lendo esse roteiro que daqui a pouco a gente começa a produzir. Às vezes, acho que até para o elenco pode acontecer de chegar um roteiro, mas a verdade é que uma das figuras centrais, né, para a filmagem é você ter esse produtor, essa figura ali que vai organizar o circo, né, que vai organizar o processo. Mas essas mesmas pessoas que tomam essas decisões de não fazer isso, né, de não ter essa ingerência, elas não hesitam, às vezes, ali em começar uma finalização, entregando material bruto direto para o assistente, vai resolvendo aí. E aí eu já conversei com o colorista, meu colorista está ciente de tudo, já conversou com o fotógrafo e tá, ó, amarradão aí, tudo certo, uhum. entendeu? E aí, quando Entendi. começa a dar errado, que a coisa não monta, ou montou, não ficou bom, ou putz, tá cheio de boom, e ficou com um monte de negócio defeito, tá com Culpa é da defeito, né? continuista. A culpa é da continuista, e agora, caraca, a gente vai ter que chamar um produtor de pós. E aí, É. vou ter que gastar dinheiro, entendeu? Uhum. Chamar aquela pessoa ali que eu não queria ter, né? E aí, esse produtor vai fazer o quê? Ele vai ficar remediando, né? Ele vai tentar administrar coisas que não tem mais como fazer. Então, às vezes você chega e, sei lá, o material está filmado com velocidades diferentes, ou com enquadramentos complicados, ou né, cenas que poderiam ter sido, enfim, pensadas e que viraram cenas de efeito, mas que poderiam ter sido pensadas e otimizadas no set, e assim por diante. Então, é, acho que um primeiro passo seria não ter nenhuma, pequena ou grande, nenhuma produção acontecendo sem existir um responsável pela Uhum. pós-produção. E uma pessoa que assinasse mesmo, assim, sabe? Não é o colorista ser o responsável pela pós-produção, porque é diferente a pós-produção do que a cor, né? Uhum. A pessoa que é colorista é um artista. Ele não está ali para pensar em boy, quantos assistentes eu vou ter, fazer conta de volume de material que vai ser filmado para saber se o número de HDs vai funcionar. A pessoa pode fazer isso porque ele é legal, é meu brother, meu amigo e vai dar conta, etc. Porque eu quero ajudar o cara ali, tá se esforçando a beça para fazer o primeiro filme, segundo filme dele, tá sem grana, etc. Mas esse não é um trabalho do colorista, né? O Uhum. ideal seria que o colorista fizesse a cor e recebesse ali uma conversa
mais avançada nos propósitos artísticos do filme. E a gente tem um produtor mesmo que tocasse todo o processo de finalização, que envolve milhares de coisas, entre elas o que eu chamo de pré-produção de pós, a produção de pós e a pós-produção de pós, porque a gente também desproduz, né? A gente, quando fecha um projeto, fazer backup, deixar tudo ali certinho, organizado, para não acontecer de, sei lá, na próxima temporada, cadê minha master? Cadê o meu material que eu entreguei para o canal? Cadê aquele corte que eu mandei para fulano que agora ele está querendo pegar para fazer, sei lá, um promo, ou porque vai usar próxima temporada. vai usar isso na próxima temporada. Quer fazer o Rio, né? E aí não tem para fazer o vídeo da produtora. Então, assim, isso é parte da desprodução, né? O backup, ter todo esse pensamento, esse envelopamento final. Né? Isso fica muito abandonado e é onde eu falo. Em última instância, se o negócio é dinheiro, cara, isso é dinheiro jogado no lixo. A gente não pode fazer isso. É caro a beça. Acho que, assim, sabe, é valor de produção que a gente está colocando na tela e que precisa ter os processos, né, que alinhavam aquilo bem, bem valorizados, assim. E a verdade mesmo, vamos falar a real, é que quando a gente tem isso organizado, a vida é muito mais fácil. Entendeu? Ela não é mais difícil. A gente acha que pode ser mais caro você ter esse profissional, mas as pessoas não têm ideia. Essa conta eu nunca consegui fazer. Porque como a gente está no... falando aqui uma coisa, e o Paulão falou duas coisas, os dois falaram. O Paulão, desculpa te interromper, o Paulão deu um exemplo que é simples. Ficamos diariamente por mais de 2 horas jogando material, quer dizer, filmando, né? Jogando material fora, e muito desse material não vai ser usado, né? Mas isso a gente não tem mais como controlar. Eu sou sofredora nesse momento, mas eu concordo que essa própria coisa que o digital trouxe, de você ter um cartãozinho, não é mais uma lata de filme, que a gente vem falando nessas 2 semanas, não é mais uma lata de filme, bota o cartãozinho lá, encheu o cartãozinho, tira o cartãozinho, bota o cartãozinho de novo, encheu o cartãozinho, tira. Então não tem limites, né? Enquanto tiver 12 horas câmera rodando, ninguém tá rodando, e quantas horas vai ter para montagem? Às vezes eu saio com 12 horas, se duvidar, é um exagero meu, mas se deixar, o diretor roda 12 horas direto, entende? Então isso é um volume de material infernal para montagem, inclusive para a gente poder acessar para nós a nossa informação, né? Sim. E aí a Patrícia fala que seria legal ter uma tabela de quanto se gasta, Patrícia Alencastro, de quanto se gasta nos departamentos semanalmente. Todos poderiam ajudar na economia. Mas, na verdade, não é bem isso. Isso seria uma tabela boa, eu acho que ela tem razão, nesse planejamento que a gente está falando, que é um planejamento maior, né? Sim. De pré, de pós, né? De pós, de produção de pós, pós de pós, que é para aí você já sabe exatamente o que é que você vai gastar e como é que você vai distribuir aquele dinheiro que você tem. Se você vai ter mais grua ou você vai ter menos colorista. É uma opção, né? Se você vai ter mais drone, você vai ter menos tempo na montagem, né? Então você vai, quer dizer, você vai ter que gastar mais se tiver mais drones aí para você usar 5 segundos do drone, né? Existem algumas questões, né? Então, assim, a gente vê muitas leis de incentivo. O que a gente está no momento em que falar de leis de incentivo também é um lugar delicado, né? A gente tem uma política governamental que não favorece o audiovisual e a cultura de forma geral, mas a gente também precisa desses leis de incentivo, fomento, para infraestrutura. Né? E ir para a formação. A gente precisa muito dessa formação. Não é só comprar o equipamento, é saber fazer a combinação dos equipamentos, né, para que eles durem. Porque é isso, você investe aqui, mas o ideal é você fazer esse investimento e que esse teu equipamento dure 5 anos. Eu já vi gente que vem assim, que eu encontrei uma máquina ótima, que é super baratinha, R$ 9.000. Eu olho a máquina, a configuração dela é uma configuração de 5 anos atrás. Eu falo, olha, Flor, olha só, é melhor você gastar, sei lá, 14 nessa máquina aqui que vai te durar mais 5 anos do que pegar esse equipamento que está te vendendo, que essa loja está te vendendo, que é um equipamento de 5 anos atrás, né? De 4 ou 5 anos atrás. Então,
Isso é a parte da técnica, assim. Você precisa ter a gente precisa ter esse hábito, né, de fazer a consulta com o profissional que entende, para poder Uhum. amarrar essa coisa da infraestrutura. A gente precisaria ter linhas de crédito, investimento para que essa infraestrutura acontecesse. Escola. Voltar, ter as escolas para que as pessoas Escolas de cinema, voltassem e nós tal. temos ótimas escolas, mas nós precisamos. Não É, existe nenhuma escola de cinema, por exemplo, que fale sobre o que é a continuidade. Nenhuma. é. Eu Pois conheça é. como disciplina, nem em São Paulo, nem na. Pós-produção como disciplina também não temos, assim, pós-produção como disciplina. A gente tem, né, coisas, assim, relacionadas à pós, que você consegue pincelar aqui e ali. Pela Darcy Ribeiro, acho que a gente vai ter muito em breve um curso de pós-produção, que a gente está Ainda organizando estão lá. Já amarrando? Ainda está? estamos. Ele foi Olha que contemplado ótimo. pelo FSA, inclusive, né? Uhum. Mas aí veio o Covid e a gente está meio que vendo se é possível viabilizar que ele seja online ou se ele vai ter que ser presencial mesmo. Então a gente ainda está nesse processo. Mas é um curso Uhum. para pensar pós-produção. Não é para Sim. aprender a mexer no software, né? Mas é para pensar pós-produção. Porque eu acho que esse é o fio, sabe, da meada. Assim. Quando você começa a ter esse viés de pensar até o final e não só aqui, né? Assim, muitas vezes o pensamento ele vem até aqui e depois a gente vê como a gente resolve lá na pós, né? Não é isso. A gente precisa Não é mais. ter esse pensamento mais estendido, digamos assim, né? Do que é a pós-produção das peças. Mas eu queria falar de um negócio assim que você está falando aí, está me vindo na cabeça, né? A gente Uhum. até conversou esses dias. É, uma das formas também que é possível fazer, né, essa amarração de ponta a ponta, né? Eu vivi essa experiência fazendo o Lab Digital para o Bom Dia Verônica, da Netflix, que está em Sim. fase de finalização, e acho que foi a Jamília, não sei se a Jamília está aí, a Jamília que foi a continuista. Quer Estava dizer, aí. não me lembro se era Jamília a continuista, minha cabeça é terrível. Mas uma das coisas boas, né? Acho que não foi a Jamile, não. Mas assim, uma das coisas boas de a gente ter um processo pensado, né, do começo, é a questão do metadado, por exemplo. Né? Então, assim, toda a informação que continuista traz, que o pessoal do som, a equipe do som traz nos boletins, né? E aí você leva isso para o teu DIT, que na verdade não é nem só um DIT, ele é um data wrangler, né? Que é um cara que vai fazer ali a compilação desses dados, desses boletins, vai gerar relatórios, vai fazer cópia verificada, vai fazer tudo ali bonitinho. Uhum. Isso vem para o laboratório digital e a gente utiliza essa informação, seja para Uhum. validar, seja para corrigir, seja para, né, envelopar melhor aquela informação ali. A gente corrige Uhum. os dados, coloca tudo bonitinho no metadado do arquivo e isso vai para a edição. Sim. E aí, quando rola a edição, sabe, você já tem todas as informações ali, o que precisa ir para a finalização, que vai para efeito, o que seja, já tem toda a informação lá dentro. A gente Então, assim, assistiu. Sim, essa questão do metadados é uma questão bem interessante. Eu assisti essa semana, semana passada, na verdade, um- uma live, na verdade, não era bem uma live, era no YouTube, então estão chamando todo mundo de live agora, que era sobre a pós-produção, era o Care, da TV Globo, um DIT, que eu não estou lembrando o nome, que estava em Los Angeles, se eu não me engano, e eu estou tentando achar aqui no YouTube, acho que eu achei, mas, enfim, se falava muito sobre a questão dos metadados e como que a gente pode recolher na pós-produção a informação em que ela fica muito mais fácil que ele utiliza, de que forma você pode utilizar isso, né? E eles falavam no debate o tempo todo que era como se não existisse o ente, que seria no mínimo a continuista, que passa essas informações para essa pós-produção do que aconteceu no set. A sensação que me deu, posso estar enganada, é que como se todas aquelas informações que chegavam até após, elas viessem apenas de um cartão que passou por um logger, um DIT, e aí chegou
na pós para pós resolver tudo. Não tinha um arquivo que informasse, e eles muito preocupados inclusive com isso, com essa questão do metadados, de que forma que esses arquivos que estão no set poderiam já ir informando no cartão as informações necessárias sobre cada take. Nós temos alguns recursos, nós continuistas, para fazer isso. Pouquíssimos, mas temos. Hoje em dia, nós trabalhamos com algumas continuistas, não é a maioria, não sei se você conhece, chamam Move Slate, que a gente já consegue, com o Move Slate, condensar de uma maneira melhor o nosso trabalho no dia a dia no set, como também passar as informações. Esse aplicativo, ele tem uma possibilidade de você configurar junto com a câmera, para uma câmera só, para você ter, para mais câmeras, você vai ter que pagar um pouco mais pelo aplicativo, mas a gente configura com a câmera e a gente consegue enviar os nossos dados, olha que lindo, esse plano não valeu, esse plano só valeu até aqui, o timecode está errado, a claquete foi errada, ou sei lá, o diretor não gostou de nenhum, vamos para o próximo plano. Todas essas informações em metadados, olha que incrível. Então, quando o montador abre o take, ele já traz as informações. Isso é um processo que aí a Patrícia tem, eu mandei esse link para ela, ela assistiu e entrou lá na live e falou depois, a gente já tinha acontecido, e falou, olha, a gente já tem um aplicativo que pode ajudar vocês muito e que vai ajudar muito a pós-produção, né? Tem outro aplicativo também nos Estados Unidos que chama Script.io, eu acho, que já é usado há muito tempo lá e que a gente ainda não usa tanto aqui, porque aqui é caríssimo, é muito caro para a gente. Mas, enfim, são formatos que, de alguma maneira, quando a gente faz, mesmo que seja um boletim à mão, a gente, de alguma forma, já está enviando ali algum metadado para você, né? Você já está dizendo ali o clipe, o timecode, né? Então, ali já está escrito, só não está dentro da imagem, né? Então, eu vejo isso, a tecnologia ela vai se transformando numa rapidez tão grande que se você não tem exatamente isso que você está falando, um incentivo para que não só a gente estude como saiba lidar com aquele equipamento e com o volume de mudanças que a tecnologia nos oferece diariamente. É muito rápido tudo, né? Tudo Sim. muito... E eu acho que é isso um pouco que a gente traz aqui em falar sobre a pós-produção, né? A gente não está falando sobre a pós, a gente está falando sobre o produtor de pós, e você hoje trouxe uma visão bem distinta da visão do AD. Eu estou envergonhadíssima, acho que o AD está aqui. A gente ia continuar com ele ontem e eu falei, não, AD, vamos parar porque nós criamos um limite, é 1 hora só e tal. Aí o Andrei falou para mim, mas você devia, depois que acabou, mas você devia ter continuado, porque o papo estava bom, porque não sei o quê. E ele estava, de fato. Então, hoje eu não quis perder essa oportunidade de continuar mais um pouquinho com você. Já estamos passando mais de meia hora. Eu acho que agora se você quer encerrar, falar alguma coisa que você acha que teria a acrescentar nesse momento para a gente, da sua experiência, de que você queira falar, a gente dá uma encerradinha, assim. Sim, não, assim, primeiro de tudo, eu acho que é importante vocês abrirem esse espaço, né, para a gente falar de pós-produção, e é bastante curioso, assim, porque está logo no começo, né, dos processos do Temos Audiovisual, que é um canal muito, muito bacana e que eu espero que esteja aí, que tenha longa vida, né? Ai, obrigada! E o Paulão tá dizendo aí, esse negócio de live tem que ter 2 horas. Eu acho também, pela experiência que a gente tem de live do Filma Rio, as coisas ali duram 3 em geral, né? Mas eu acho que para uma live de Instagram, assim, 1 hora realmente é bem pouco. Mas eu acho que tem, assim, a gente tem um assunto, né, de audiovisual de forma geral, assim, que ele não se esgota, porque a gente está muito, né, na loucura, sempre trabalhando, e a gente aprende e valida num outro trabalho, a gente aprende de novo, mas as trocas, elas são raras. Então, assim, e hoje, com essa história da pandemia, é um momento em que a gente está conseguindo dar ouvidos para os nossos parceiros, né? Outro dia eu tive uma conversa com o pessoal de maquinário, pessoal de elétrica, assim, cara, você não sabe que pode ser uma conversa de uma produtora de pós
com o pessoal da maquinária, assim. Sensacional. Só revelações, só revelações. Caraca, eu não sabia que vocês trabalhavam assim. Nossa, mas eu também não sabia que vocês trabalhavam assim. Então, São assim, dois universos, né, Keila? O são, set são dois universos são dois completamente. universos, mas que estão Nossa, absolutamente, como eu falei lá no começo, eles não são opostos, eles são complementares, né? Então, você saber o que acontece com o material que você gera, né? É importante, de repente, sei lá, o ator mesmo, quantas vezes eles estão ali atuando com bolinha de tênis, com fantoche, tela verde, e o resultado final é uma outra coisa completamente diferente do que se imaginava naquele lugar, né, do set de filmagem. Então, assim, é, este espaço que vocês estão abrindo, ele é extremamente importante. Não acho que isso deva acabar depois que a gente voltar a trabalhar. não é a Acho que nossa intenção, esses né? espaços têm que permanecer, esses diálogos têm que ser constantes, porque isso Ai, faz parte do processo educativo, né? A uhum, gente uhum, precisa trazer esses debates à tona, sim, porque é só assim que a gente vai amadurecer como mercado, né? Quando a gente uhum. tiver, inclusive falando dos nossos segredos de trabalho, quando a gente tiver, a partir das nossas experiências, né, passando dicas para as pessoas que estão começando ou fazendo compartilhamentos de experiências, porque é isso, a minha experiência como pós-produtora, ela é completamente diversa da experiência do AD. A gente faz meio que a mesma coisa, mas são Claro, experiências muito diversas. E se a gente juntar a VV, a Elo aqui, a Gabi, né? A gente vai, o Guga, o Juca, o Chile, enfim, Silvia, a gente vai ter experiências ainda mais diversas. E só a partir dessas discussões que a gente vai ter um prisma, né, rico, assim, um grande diamante, sabe, de informações. Então, acho muito bacana vocês trazerem a pós no começo, porque a gente sempre fica lá no final, né? Então, a gente mas está você no sabe que começo foi aqui. uma ligação que a gente fez com a continuidade. Eu, como continuista, eu falei, bom, começamos com a continuidade, então vamos em seguida falar sobre o que a nossa função exata é essa, né? É trazer o que foi feito, né? A ideia do diretor a partir do roteiro, supervisionar o script e fazer com que aquilo que o diretor fez chegue na pós de uma forma que vocês possam entender e a gente possa contar o que aconteceu naquela desordem fabulosa que é um set de filmagem. É, não, e eu Ouçam. desejo muito assim ver, né, as equipes de produção e as equipes de pós-produção dialogando cada vez mais, Que porque eu bom. acho que os projetos, os processos e as pessoas só têm a ganhar quando isso acontecer de forma constante, automática e natural. Uhum. Não tem isso de, porque ele só quer me ferrar, ou só quer tirar, ou só quer não sei o quê. Eu acho que é encontrar, sabe, de forma madura mesmo, soluções para os problemas, para as questões que surgem, porque a gente é capaz de produzir milagres, né? A gente é capaz de produzir o inimaginável, a gente é capaz de produzir, enfim, o impossível, Fantasia! mas, né, milagres, alguns milagres a gente não consegue fazer. Então, é Uhum. melhor a gente trabalhar no processo para construir esses mundos imagináveis do que ficar, né, só resolvendo na pós-produção aquilo que a gente deveria estar, na verdade, embelezando, melhorando, criando, enfim. E é isso, assim. Estou por aqui, eu tenho, estou aí começando a desenvolver esse canalzinho do Resolve na Pós, né, que a minha intenção é fazer essa coisa da pós-produção para todos. Eu acho que a pós-produção está na vida de todos nós, né? Seja pelo audiovisual diretamente, seja porque cada vez mais os devices que a gente usa nos dão ferramentas de construção audiovisual. Então, eu tenho amigos que não têm nada a ver com audiovisual e que são ótimos produtores de motion, de canais, de coisas, pecinhas, né, roteirinhos para o Instagram, para o YouTube, produtores de conteúdo, né? Então, isso tudo está muito presente na nossa vida e eu vejo realmente essa integração, sabe, com as Sim. novas tecnologias e nesse mundo novo que é uma incógnita para muita gente, né? Uhum. Então, tem ainda um lugar ali da pós, né, que são os efeitos, a realidade aumentada, a realidade virtual, que eu acho que isso ainda vai mexer muito com a gente, mas isso aí é uma outra conversa, é um Igual outro. a Vanessinha falou, nesse mundo pós-pandêmico,
ainda temos muito que entender a demanda da pós, né? O que que vai ser, porque, como sempre, resolve na pós. Mas agora a Mas, gente ó, prepara na pré que a gente resolve mas na pós. como sempre, eu digo assim, como sempre, as pressões vêm por aí. Não, 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 pode ir que vai, a gente resolve na pós. Não, 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 isso aí ninguém vai ver. Não, 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 não. Na Ó, nossa pressa. Paulão foi pontual aqui, milagre mais caro. É com ou sem É, isso milagre? aí, Paulão. Com milagre mais caro. Muito obrigada. Eu quero agradecer a você, a todas as pessoas que voltaram, inclusive, que estavam antes e voltaram, e as outras que E no entraram. outro canal da Keila, porque não era, eu estava no outro. Ah, que bonitinha. Eu agradeço enormemente a sua palavra, as suas palavras todas, tanto no desenvolvimento do raciocínio sobre o que é a pós, e inclusive por apoiar a nossa iniciativa, porque a ideia é exatamente essa mesmo, Keila, é que a gente traga um lugar de discussão, não de discussão, de conversa, sabe? E que a gente traga conteúdo, que as pessoas depois possam acessar esse conteúdo. E se elas tiverem interesse em desenvolver algum conhecimento a respeito dessa área, elas vão ter por onde buscar. A gente pode orientar, quem sabe depois dar aulas, fazer um Sim. curso. Assim, esse lugar da educação é um lugar que me é muito caro. Né? Eu terminei meu mestrado em 2015 e gostaria já de estar entrado no doutorado e não consegui, mas porque eu ando eu transito por esse lado do conhecimento com muita curiosidade. Assim, na verdade, é muita curiosidade. Minha função é uma função que eu tenho desde 1984, então também criei minhas filhas no meio desse lugar aí de sete e tudo isso. Nenhuma das duas quer saber de sete, talvez eu consiga convencer uma, mas nas duas não tem muita vontade. Mas é isso, agradecer, o nosso canal está aqui, eu quero agradecer ao Aurélio Oliosi, que foi quem fez a nossa luz aqui para a gente poder. Ele tem um trabalho que ele é maravilhoso. Ele é iluminador, ele trabalha muito com teatro, com a minha filha, que quem faz o design, que é a Joana, a quem eu agradeço, que faz o nosso design aqui, que me indicou ele porque ela é cantora, e aí ele faz cuida da luz de alguns espetáculos que ela conhece, e ele está fazendo um trabalho de casa. A gente Uau. remotamente ele pegou os abajures, põe aqui, põe ali, faz assim, faz assado, ficou lindo, sensacional, agradeço ao Aurélio, ao André, que está lá em Paulínia, aqui cuidando da gente, que é o nosso grande parceiro, que é a pessoa que idealizou junto comigo esse lugar que a gente tem agora de conversas, e que esse lugar de conversas traga muita gente para falar, Sim. que a gente traga mesmo aqueles que ninguém sabe o que faz, né? É fazer com que um público leigo que não tem ideia, né? Também não é só para a gente que faz. A ideia não é que esse Não. lugar é um espaço para nós que fazemos audiovisual. É também, principalmente, mas é para quem não sabe mesmo, sabe? Sim. Então, estamos procurando encaminhar as conversas nesse lugar de esclarecimento, sabe? A semana toda a gente explica um pouquinho do que é aquela profissão, e aí a gente conversa depois exatamente para trazer um pouco do que a gente faz para esse universo que nós somos limbo, né? As coisas Isso é aparecem prontas para as essencial. pessoas. Isso é essencial. Para quem quiser falar mais de pós-produção, eu estou fazendo de novo o Café com Pós, agora na versão lives, né? E Ótimo. toda primeira sexta-feira do mês, a gente vai falar sobre pós-produção em algum viés. Então, por exemplo, a próxima edição vai ser sexta-feira que vem, que é a primeira sexta-feira de julho. A gente vai falar sobre o que é pós-produção, como comem, como vivem, onde vivem, o que fazem, se Eles Globo são esses Repórter. que não dormem, que ficam dentro de uma sala escura, cheio de equipamento em volta, com um monte de É, monitor. e aí, assim, aí esse é lá pelo canal, eu tenho canal, não é canal, né, gente? Esse negócio de canal é coisa do Instagram. Eu tenho uma página no Facebook que chama Keila Borges, e ainda é meio ególatra esse negócio. Tá lá com meu nome, a página, eu crio o evento ali, convido todo mundo, e depois eu divulgo um pouco, e aí vou abrir uma sala de Zoom, que é, na verdade, para ser um grande bate-papo, né? O Café com Pós, que chama esse evento, é Café com Pós, ele acontecia presencialmente. Agora ele vai ser virtual com uma sala de reunião do Zoom. Sexta-feira que vem, 8 horas da noite. Aí você traz a sua bebidinha para a gente fazer um happy hour e a gente vai falar sobre pós.
A ideia é trazer, Tá vou convidar vocês todos aqui de produção, de continuidade, maquiagem, de câmera, fotógrafos, porque a ideia é trazer as pessoas que não sabem ou, né, o que é pós, para a gente conversar sobre o que é pós, como a gente pode melhorar os nossos trabalhos. E aí, Jonas, vamos falar de pós. Quem quiser também entrar no Discord da pós, como que é, Jonas? Coloca ali nos comentários o Discord da pós também, que é um grupo no Discord, que é uma ferramenta nova que muita gente não conhece, né? O Jonas costuma dizer que é o... Ah, meu Deus, como que é o nome daquilo? Ô, Jonas, eu já não lembro mais o nome do... Mirk. É o Mirk moderno. Então, o pessoal de pós está Gente, os reunido papos lá. estavam andando aqui, as pessoas estão falando um monte de coisa que eu não estava vendo. Agora que eu levantei aqui, porque eu não estava andando. A Patrícia Tem falando, a várias Thaís falando, conversas. a Adri falando, Paulão falando mais, Paulão falando, e eu não tinha visto nada. Mas é Eu isso, fiquei, gente. A conversa não se esgota, a gente vai ter que parar, né? Mas assim, a vamos conversa não se encerrar. esgota, então vamos estar aí ligados nesses espaços que eles são muito necessários. Te agradeço muito, Mara, agradeço, Andrei, e todo mundo aí do Temos Audiovisual, porque temos audiovisual. Temos. Temos Temos. pós-produção. Então, temos. Até logo. Temos, tá bom? Beijo, meu amor. Beijo. Obrigadíssimo. Você Obrigadíssimo. também. Tchau. Tchau, tchau. Bom trabalho. Até.